Complementar ao primeiro destaque do julgamento, porque além de ser acusado de ataques ao sistema eleitoral, Jair Bolsonaro também é apontado como um dos mentores dos atos do dia 8 de janeiro. Durante esse julgamento no TSE, o advogado do ex-presidente, Tarcísio Vieira, ele considerou um abuso associar um caso ao outro. Vamos acompanhar. Numa nova narrativa, então, muito diferente, muito inventiva, falaciosa com o devido respeito, aquela simples reunião de julho do ano passado passou a ser tida como o acender de um rastilho de pólvora que redundou na lamentável explosão dos atos do dia 8 de janeiro. Incidente lamentável, mas há 3 dias atrás, o atual ministro da Defesa do governo petista, que é um homem lúcido, esclarecido, o ministro Zé Múcio, já disse: esse evento não teve um grande líder, não teve uma liderança identificada, está em todos os jornais isso. Introjetou-se, ministro Floriano, a fórceps nas vísceras desse processo original que cuidava de um assunto diverso, um corpo estranho, tumoroso. Fatos que, por sua natureza, poderiam até ensejar novas investigações nos tempos processuais adequados e nas esferas próprias, não na via eleita. Já a defesa de Jair Bolsonaro questionou como ele pode ter incentivado as invasões em Brasília se estava fora do Brasil e afirmou ainda que não existe golpe de Estado sem a utilização de armas. Por fim, o ex-presidente afirmou que a reunião foi apenas um contraponto legítimo ao ministro Edson Fachin, que também promoveu um encontro com embaixadores, mas para defender as urnas. A gente continua nossa rodada com os comentaristas da Jovem Pan News. Cláudio Dantas, da Capital Federal. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Dantas, eu achei muito interessante que mais cedo, na programação da Jovem Pan News, você disse que essa tentativa de juntar novas provas, incluir os fatos ligados ao dia 8 de janeiro nessa ação, seria uma espécie de combo, um combo político com o objetivo de implicar Jair Bolsonaro. É isso que lhe parece? Muito bem, Daniel, boa noite Pavi, Zé Maria, Mota, toda a nossa audiência. O Zé Maria tocou num ponto aqui que é muito importante, quando ele diz que, naturalmente, julgamentos aqui em Brasília, nos tribunais superiores, sempre tem uma conotação política, mas nunca se teve isso de forma tão escancarada, de forma tão exposta. Então eu acho que a gente está vivendo uma era de exposição em que todos os interesses eles estão à luz do dia. Isso é bom porque a sociedade tem a capacidade de escrutinar, inclusive com as redes sociais, os atos de todas as nossas autoridades, todos aqueles que ocupam uma função pública. Esse julgamento me chama a atenção não pela IGE que foi movida pelo PDT, isso faz parte do jogo eleitoral, sempre um partido ou outro move contra quem venceu na eleição, sempre tem alguém questionando, nesse caso aqui você está movendo contra alguém que perdeu, mas eles estão tentando construir uma tese, reunindo fatos que não cabem nessa ação. Por isso que eu chamei de combo. Quando você pega a minuta do golpe que foi encontrada na casa do Anderson Torres. Esse documento, que é um documento apócrifo, não há nenhuma perícia que comprove relação desse documento, que vincule esse documento diretamente a Jair Bolsonaro. É disso que nós estamos falando. Ou não vale, ou vale associações. Porque se vale associações, tem que valer a associação que foi feita lá na Lava Jato, em relação a imóveis, que eram atribuídos a Luiz Inácio Lula da Silva, e ao esquema de corrupção que foi ali estruturado dentro da Petrobras e em várias estatais, que envolveu os partidos, inclusive o próprio PT de Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, se não pode associar, se não pode, por convicção, você fazer esse tipo de associação, não dá para você aplicar regras diferentes. Nesse caso aqui, olha, eu discordo do papel ali, da postura do presidente, do ex-presidente, na ocasião presidente, em questionar
o sistema eleitoral. Eu acho que um presidente foi eleito por este sistema eleitoral, não faz o menor sentido ele questionar esse sistema eleitoral. Sistema eleitoral que já foi questionado por Aécio Neves, pelo PSDB, lá na derrota de 2014, não teve nenhum problema, fez o questionamento, fez uma auditoria, não deu nada. Só que agora o que aconteceu? O Bolsonaro começou a questionar o sistema eleitoral antes dele ser derrotado. E ele tinha sido eleito por esse sistema. Então, por si só, está errada a postura. Um presidente da República não pode fazer esse tipo de ataque às instituições. Mas isso não tem nada a ver com a ação que está sendo julgada no TSE. Que isso tivesse sido tratado como crime de responsabilidade, poderia ter sido tratado, e tivesse levado a um impeachment do Bolsonaro. Eles esperaram, porque era importante sangrar o Bolsonaro na presidência da República por motivos eleitorais. Isso é uma discussão que já está na boca do povo, né? Então, mantiveram o Bolsonaro até o último instante na presidência da República. Ele perdeu essa eleição e agora tentam o quê? Tentam inviabilizá-lo para as próximas. Essa aí já é só a primeira. Eu hoje conversei com vários integrantes aqui do Judiciário e tal, que estão esperando as próximas, né? Essa aí já é fava contada. Você vai ter a condenação, vai ter a perda dos direitos políticos, 8 anos. Só que é o seguinte, o que vai acontecer? Tem várias outras a serem julgadas, outras serão julgadas daqui a 2, 3 anos, e isso vai se acumulando. Ele vai perder ainda, ele vai ter essa perda de direitos políticos acumulada por mais vários anos. Não serão apenas 8 anos. Nós teremos aí pelo menos mais uma década e meia de afastamento do Jair Bolsonaro de qualquer pleito, como aconteceu, como acontecerá com o Deltan Dallagnol também. Então, assim, é muito complicado. O Pavinato já fez todo o raio-x jurídico dessa questão. Você não tem como você pegar fatos posteriores e colocar para dentro da mesma ação com uma fundamentação diferente e achar que isso está cumprindo o devido processo legal. Não está, e está muito claro. Então, mais uma vez, torna-se evidente, fica exposto o uso político desse julgamento. E aí a gente fica, é aquela velha história, quando você vê o uso político dos julgamentos, isso já aconteceu no passado, mas nessa forma tão exposta, você coloca ali na cabeça do cidadão aquela dúvida, né? aquela descrença em relação às instituições, em relação à própria justiça. Então, olha a responsabilidade desses senhores magistrados em fazer a aplicação da lei de forma equânime para todos. Porque o cidadão, ele não é burro, ele percebe quando a lei está sendo usada contra os inimigos, contra grupos políticos específicos, contra personagens, contra alvos específicos. Então, quando isso acontece, infelizmente, isso depõe contra a própria justiça. E eu lamento muito que isso esteja acontecendo. É isso, continuamos girando com os nossos comentaristas, ainda na capital federal. José Maria Trindade. Zé, chamou a atenção, né? A defesa de Jair Bolsonaro sustentando justamente que a inclusão dessas provas relacionadas aos atos, às investigações dos atos do dia 8 de janeiro e além daquela minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres, não podem ser consideradas nesse julgamento que trata da ação focalizada na reunião com os embaixadores. Parece que todos os especialistas entrevistados por nós concordam com isso. Julgamento político, é isso que pode dar a entender? Olha, Daniel, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que é muito conhecido aqui na área eleitoral, já foi inclusive ministro do TSE, o Tarcísio Vieira, ele participou daquele julgamento ali histórico da chapa Dilma Temer. Haviam ali provas que poderiam levar à cassação da chapa Dilma Temer. E o advogado agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Tarcísio, mostrou claramente que lá ele, como ministro do TSE, juiz, né, ele votou contra a extinção da chapa exatamente porque haviam vários documentos que não estavam no início do processo. E agora a gente vê um ajuntamento de documentos e de ideias e de pós-apresentação desse projeto, desse processo. Esse processo, o Pavinato tem toda a razão. Se tivesse que ter consequências, seria o impeachment. Ele era presidente da República, não era candidato a nada ainda, a eleição não tinha começado, nem a campanha eleitoral,
e ele chamou ao Palácio do Planalto embaixadores, e a função que está lá na Constituição, entre as funções do presidente da República, é se reunir com representantes estrangeiros. E nessa reunião, ele fez críticas à urna eletrônica. Ele, em nenhum momento, e nós transmitimos aqui, os Pingos nos Is, o programa foi inclusive citado durante esse julgamento, né? Nós transmitimos aqui, e lá, quando o Bolsonaro fez esta reclamação sobre as urnas, não se questionou o processo eleitoral brasileiro, não se questionou, não jogou dúvida sobre a institucionalidade da justiça eleitoral, mas sim sobre uma peça, sobre a urna eletrônica, né? É como se fosse uma caneta, alguém criticar uma caneta que não está escrevendo, é mais ou menos isso, e isso acabou virando o cavalo de pau e entrou no rol de inquéritos e processos contra o ex-presidente, né? Foi isso que aconteceu e desembocou agora nesse julgamento. Há por aqui, politicamente, uma indicação clara de que o ex-presidente fica inelegível, mas o PL reage e diz que não, que ele estará em 2026 como candidato. E mais, de que mesmo se ele ficar inelegível, isso é uma conversa de bastidor, será um grande eleitor para o ano que vem, na eleição de vereadores e de prefeitos, né? Isso aí será uma alavanca muito grande para 2026. A conclusão, Daniel, é de que é um tiro no pé. Quem está agora colocando o ex-presidente em evidência é a oposição. E isso faz crescer o nome dele, o apoio e, principalmente, eu faço questão de repetir, as ideias que esse grupo defende. A gente continua girando com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota tratando agora especialmente dessas informações que tratam a inclusão dessas novas provas no processo, nessa ação do TSE. Minuta de golpe e também as informações ligadas ao 8 de janeiro. Mota, em 2 minutos e meio, por favor. É preciso muito cuidado para tratar desse assunto e eu confesso a vocês que eu sinto uma enorme tristeza por estar vivendo nesse país no momento em que é preciso ter cuidado para falar sobre certas coisas. Eu tenho um certo interesse amador por história e realmente eu não conheço nenhum caso de tomada de poder, de golpe de Estado feito sem armas, sem uso de armas. Eu me lembro relativamente bem do que aconteceu no final do ano passado e, se a minha memória está correta, o presidente Bolsonaro, inclusive, foi muito criticado por apoiadores porque ele estava fora do país e se mantendo em silêncio. Fora do país, se mantendo em silêncio. Eu não tenho qualificação nenhuma para abordar essa questão do ponto de vista jurídico, que o Pavinato faz muito bem. Mas, do ponto de vista lógico, não é difícil ver que não existe, nesse caso, nenhuma relação de causa e efeito.